Boa noite, quem me conhece é o Steve do GA. Rodrigo Constantino é um pouco mais famoso que eu, todo mundo deve conhecer ele. Nós vamos começar, tem um pessoal chegando, mas para o pessoal ter horário, mas tem que... Exatamente. Vamos lá. Então, vamos embora. Bom, obrigado a todo mundo aí pela presença, tá? Eu sei que os pais provavelmente devem ter usado umas táticas boas e efetivas de persuasão, tipo, se não for, fica sem mesada. E vamos lá, eu vou falar, não pretendo falar tanto assim, o tema não é tão específico, financeiro não, é muito mais sobre o futuro de vocês, sobre alguns valores que eu acho muito importante vocês terem incutidos em vocês, né, de uma boa formação e uma boa visão de longo prazo. E o fato de vocês estarem aqui hoje, numa terça-feira, quase 8 da noite, assistindo uma palestra dessa, já me dá um sinal de que vocês estão no caminho certo e uma certa esperança aí no futuro de vocês. Apesar desse lado aí que os pais devem ter dado uma forcinha para convencer, né? Para quem não me conhece, uma pequena biografia, eu sou colunista da Isto É e da Gazeta do Povo no Brasil, escrevia para a revista Veja, para o Globo no Rio, para outros jornais e sou autor de alguns livros, entre eles Esquerda Caviar, que foi um best-seller, e atuei no mercado financeiro por vários anos, num hedge fund chamado JGP por 6 anos, e isso me deu uma base, também uma visão que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui hoje sobre meritocracia, sobre determinação, a começar, por exemplo, com a pontualidade, né? Que vocês chegaram pontuais aí, a maioria, alguns estão mais atrasados, não é que o Weston tenha tanto trânsito assim para justificar o atraso, né? No Rio ou em São Paulo a gente entende, mas isso é importante. Eu sempre tentei começar os meus eventos, minhas palestras, na hora para prestigiar aqueles que já começaram chegando na hora certa. E a primeira mensagem que eu queria trazer para vocês, né, deixar assim muito entranhada na mente de vocês, é essa aqui, né? Evite as trilhas para o sucesso. Isso vai ser a coisa mais comum que vocês vão ver no caminho, a coisa mais tentadora que existe, né? A gente tem uma tendência natural à preguiça, a tudo aquilo que puder ser feito de uma maneira mais tranquila, a gente vai escolher esse caminho, né? Só que isso não leva ao sucesso, né? Essa é a primeira grande lição. Tem uma frase do Thomas Jefferson, que é um pai fundador desse país, né? Que ele dizia que eu acredito muito na sorte e quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu pareço ter. O que ele quer dizer aqui com isso é que você não adianta ficar esperando as oportunidades, os resultados baterem à sua porta. Você tem que sair em campo, você tem que arregaçar as mangas, trabalhar e com isso vai aparecer muito mais oportunidades na sua vida, você vai se sentir uma pessoa muito mais sortuda, né? Porque você está correndo muito mais atrás do que os outros. E desconfie, então, de todos aqueles atalhos, né? Tudo aquilo que no caminho surgir e que pareça fácil demais. Normalmente é o caminho errado. Eu dou alguns exemplos para isso, né, do nosso cotidiano mesmo. Todo mundo quer ficar mais forte, quer acumular conhecimento, né? Quer emagrecer. Quais são os atalhos que aparecem nesse caminho para a gente? Né? Tomar bolinha de emagrecimento, anabolizante para ficar supostamente forte. É mais aparência do que força. Aqueles livrinhos, né? Sabedoria em 30 minutos, conheça a filosofia de Nietzsche, Schopenhauer em meia hora. Bom, isso não existe, né? Isso não presta para nada. Isso normalmente é engodo, é embuste, é enganação, porque a gente sabe no fundo o que tem que ser feito para atingir esses objetivos. A gente sabe que para emagrecer não tem mistério, eu sei porque eu estou acima do peso. É fechar a boca e fazer exercício, né? Não é tomar bolinha. A gente sabe que para ficar forte tem que ir na academia, levantar peso, né? Não vai ficar forte por milagre num passe de mágica tomando anabolizante. Todos esses atalhos que aparentemente são tentadores porque levam ao objetivo que você quer de forma muito mais rápida, eles são enganadores por quê? Porque eles têm um alto custo que eles costumam cobrar depois, né? Eles te levam a acreditar que você está atingindo aquele objetivo de forma mais rápida e sem muito esforço, porém você no fundo está colocando ali para dentro algum tipo de custo que só vai aparecer normalmente depois. No caso do anabolizante ou da bolinha para emagrecer, a sua saúde no futuro e coisas do tipo. O Thomas Edison, né, que era o criador da luz elétrica e tantas outras coisas, ele dizia, né, genialidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Quer dizer, de novo essa mensagem de que para você realmente conquistar as coisas, você ter resultados na sua vida, não tem muito milagre, não tem muito mistério. Você tem que fazer, você tem que dar a cara a tapa, você tem que correr atrás, você tem que se esforçar.
É o ditado que esse país leva tão a sério, no pain, no gain. Né? Ao contrário do outro, que é easy come, easy go. Quer dizer, tudo aquilo que vem fácil demais, a gente não dá normalmente o devido valor, ou então cobra um custo depois. Né? Então, muito cuidado com esses atalhos, essa é a primeira grande mensagem importante que eu queria deixar. Tem uma parte que eu gosto muito da mitologia grega, né, de Ulisses, o guerreiro lá da Guerra de Troia, e ele quer conhecer a fama do canto da sereia. Vocês devem ter ouvido essa expressão, né, o canto da sereia. O que quer dizer isso? Quer dizer justamente que é tentador, porque o canto delas atraía os marinheiros todos para aqueles rochedos, e uma vez que os barcos chegassem lá, eles batiam, afundavam e elas devoravam eles. Quem viu Pirata do Caribe talvez tenha aí uma noção desse fenômeno, né, tirado da filosofia grega. E Ulisses, ele quer conhecer o canto da sereia. Ele sabe que aquilo é tentador, mas ele quer conhecer. Só que ele tem uma artimanha, ele tem uma coisa que ele faz para se proteger, para se blindar desse resultado catastrófico do canto da sereia. Ele amarra as suas mãos no mastro do barco, deixa os seus ouvidos destampados para poder conhecer o canto tentador da sereia e ordena a todos os seus tripulantes do barco, seus funcionários, que não desamarre a mão dele, não importa a ordem que ele dê na hora que eles passarem por lá. Ele vai, ele escuta o canto da sereia, ele enlouquece, ele pede, ele ordena que desamarre as mãos dele, mas os tripulantes, já com a ordem que ele tinha dado previamente, não o fazem e ele consegue atravessar e sair vivo do outro lado. Qual é a moral dessa história, né? A moral dessa história é que a gente, conhecendo melhor as nossas próprias fraquezas, a gente consegue amarrar nossas mãos para não cair em certas tentações. Não adianta achar que vai bancar o machão, o poderoso. Não, eu vou escutar o canto da sereia e não vou cair nessa tentação. Que ferrou, né? Não existe super-homem. Então, ele, conhecendo as suas próprias fraquezas, tomou precauções para que não acontecesse o pior com ele. Então, essa é a moral da história que é importante deixar aqui para vocês. E outra coisa, né? Então, para você poder fazer tudo isso que tem que ser feito em termos de esforço, em termos de exercícios para alcançar seus objetivos, é fundamental, de preferência, né? É bom que você goste daquilo que você esteja fazendo e que você tenha o talento. Nada adianta eu virar e falar, eu gosto muito de jogar bola, eu quero ser o Neymar. Mas se eu sou um perna de pau, eu não vou ser o Neymar. Então você tem que combinar as duas coisas. Você tem que combinar de alguma forma você gostar, para você ter paixão naquilo que faz e fazer, portanto, com uma certa excelência, com um empenho acima da média, e ao mesmo tempo você tem que ter um dom, um talento natural, né, que você vai lapidando ao longo do tempo para transformar o carvão bruto em diamante. O valor do tempo é um conceito fundamental de finanças que, infelizmente, muitas pessoas ignoram, e até mesmo economistas, alguns com PhD. Né? A pergunta básica, né? Vocês preferem ganhar uma barra de chocolate hoje ou daqui a uma semana? Todo mundo prefere ganhar hoje, né? Ninguém é maluco, não tem por que esperar uma semana para ganhar a mesma coisa que a gente estaria ganhando hoje. O implícito nessa resposta está a ideia de que o tempo tem valor. Ou seja, se eu estou esperando por alguma coisa, eu espero que eu possa ganhar mais na frente. Se eu estou abrindo mão do consumo hoje, imediato, é porque eu quero ter mais consumo lá na frente. E vice-versa, se eu estou tomando emprestado alguma coisa hoje, eu tenho que saber, eu tenho que ter a noção clara de que eu vou pagar por isso. Não existe almoço grátis, como a gente vai ver já já. Né? Esse fenômeno das trocas intertemporais, ou seja, no tempo, é aquilo que a gente chama de juro. Quando a gente escuta falar em taxa de juros, a gente olha muito nos jornais e na televisão falando em taxa de juros do mercado financeiro, né? 18%, 3%, 4% ao ano. Isso é apenas uma parte do fenômeno, a parte monetária que a gente tenta transformar em cálculo, mas a ideia de juro é que tem que ficar clara na cabeça de vocês. Juro é o custo do tempo. É a gente querer ganhar mais por abrir mão de um consumo corrente para ter mais na frente, ou então pagar por antecipar um consumo que eu teria lá na frente. A gente conhece, quem já veio um pouquinho mais velho do Brasil, no Brasil que a taxa de juros é muito mais alta, porque é um povo mais impaciente, por vários outros motivos mais técnicos, as pessoas adoram falar assim, compra 12 vezes sem juros na Casas Bahia. Né? O sujeito fica feliz da vida com a compra que cabe lá no orçamento dele, nas prestações mensais, só que ele não tem muitas vezes noção de quanto que ele está efetivamente pagando
por antecipar aquela compra. Se ele esperasse, talvez, 12 meses, acumulando um pouquinho do dinheiro mensal, ele ia chegar lá na frente com muito mais, talvez pudesse comprar 2 geladeiras, talvez pudesse comprar 2 aparelhos de celular novos. Enfim, o juro é isso, é transferir valor do presente para o futuro, né? Ou antecipar o valor do futuro para o presente, né? E o tempo tem valor justamente porque a gente prefere consumir hoje do que consumir amanhã. Não vou esperar de graça, não vou esperar por nada, né? A própria natureza, o próprio fenômeno das nossas vidas embute a ideia de juro. O que é a velhice, senão o pagamento de juros da juventude, né? A juventude é isso aí, é vitalidade, é força, é tudo isso que os adultos muitas vezes olham com uma certa inveja, né? E que é justamente está consumindo por conta, numa fase da vida que isso é fundamental para a sobrevivência, para a procriação, né? Para a escolha do parceiro, e que lá na frente vai cobrar um preço, né? Que é o envelhecimento das células, das rugas e por aí vai. Isso é o juro que a gente está pagando por ter consumido mais energia na juventude. É o ciclo da vida. E o que nos diferencia dos outros animais, né? É justamente a ideia que nós temos, a capacidade que nós temos de raciocinar. Ou seja, o Homo sapiens sapiens, que é como a gente define a nossa espécie, quer dizer exatamente isso, né? O animal racional. E só nós temos essa capacidade de abstração em relação ao amanhã, em relação ao futuro. Os outros animais, vocês podem observar o cachorrinho de vocês, o gato, o patinho, que eu passei até a alimentar lá na minha casa, né? Eles vivem por aqui e agora. Eles não têm essa noção exata do amanhã, do futuro. Então eles não conseguem fazer muito bem essa decisão, essa escolha racional de abrir mão de consumo presente para ter mais consumo futuro. Eles não têm como brincar com essas escolhas intertemporais. Eles têm um mecanismo muito mais instintivo de reagir de forma pronta, imediata, né, aquilo que se apresenta na sua frente naquele momento. Nós não. Nós temos essa capacidade. Faça um bom uso dela, né? Senão você está dizendo que se você abre mão disso, e isso é uma capacidade que nós temos, é como um hardware instalado, mas para fazer uso dele tem que ter uma coisa que a gente chama de volição humana, ou seja, vontade, escolha. Tem muita gente aí que escolhe viver de forma muito irracional, que vive basicamente como animais instintivos, né? Não se preocupa muito com amanhã, não faz cálculos e deixa a vida me levar, como diz a música do Zeca Pagodinho. Isso normalmente costuma levar a um precipício, né? São pessoas que vivem de forma irrefletida, que fazem escolhas sem sopesar, sem levar em conta custos e benefícios e sem se preocupar muito com amanhã, né? Isso é justamente irracional, isso é agir como um animal, né? Nós não queremos isso, nós não devemos viver assim, né? O homem que abandona essa ferramenta, portanto, né, de sobrevivência, que é a razão nossa, ele está escolhendo viver como um simples animal. Bom, esse ciclo da vida, que eu falei um pouquinho aqui, de forma muito breve, ele é interessante pelo seguinte: as crianças, quanto mais novas elas são, basta a gente acompanhar isso, né, elas têm justamente um teor, um grau de impaciência muito grande. Né, pesquisas feitas com garotinhos de 3, 4 anos, onde eles pudessem escolher abrir mão de um chocolatezinho naquele momento, e 1 hora depois o inspetor voltava com 2 chocolates, uma taxa de juros de 100% a hora, né, isso é maior do que o Brasil, né, maior do que a economia brasileira, a maioria escolhia ganhar o chocolate na hora. Eles têm um grau de impaciência muito grande, eles não conseguem abrir mão, é que nem a minha cachorrinha, né? Se eu der a ração, ela vai comer tudo que ela aguentar naquele momento. Ela não tem essa devida noção de juro, de valor no tempo. Os garotinhos que abriram mão do chocolate para ganhar depois de 1 hora 2 chocolates, essa pesquisa foi feita há muitos anos atrás, os pesquisadores voltaram e acompanharam esses indivíduos, e guess what? Eles descobriram que essas crianças que tinham um autocontrole maior foram as que mais se deram bem na vida, foram as mais bem-sucedidas profissionalmente falando. Então, a criança, e quanto mais novo você é, maior o seu grau de impaciência. Você tem muita dificuldade de figurar mentalmente esse futuro, esse amanhã, né? E tem uma baixa resistência aos apelos do momento, aos estímulos do momento. Então, elas têm uma propensão muito forte de desfrutar o aqui e agora, né, o momento presente,
e descontar o amanhã, não ligar para o que vai acontecer depois, né? Já os jovens conseguem ter um pouco mais de noção disso, mas não muito, né? Não muito, vocês sabem disso. Eles são muito impulsivos, né? Têm um pleno vigor dos seus sentidos, estão nessa fase, né, de muitos hormônios e tudo mais, e tendem a ser muito otimistas. De alguma forma tendem a achar que são eternos. Daí corre de carro, daí faz essas coisas todas que eu já fiz também. Tem que confessar, tem que ser sincero. A perspectiva de que você tem um tempo muito longo pela frente e nada vai te atingir é o que costuma definir a juventude, né? Tem até essa frase do La Rochefoucauld, que era um frasista excelente, que ele dizia: a juventude é uma longa intoxicação, é a razão em estado febril, ou seja, tem ali a razão, mas ela está em estado febril, ela está mais dormente por conta de todos esses estímulos, até mesmo de hormônios, né? A soma dessa impulsividade com esse sonho de imortalidade é um campo minado, é muito perigoso, né? Leva a inúmeras armadilhas e desenganos, né? A ressaca é o juro do porre, né? Então, nada mais, nada menos do que acordar de ressaca, o organismo cobrando um preço daquela euforia artificial estimulada por conta de bebidas e estimulantes, né? Enfim, maturidade, que é o que a gente está buscando, né? Vocês já estão numa fase de começar a pensar nisso, é justamente tentar, de alguma forma, encontrar um equilíbrio, né, entre essas forças, entre os excessos da juventude, que fazem parte, né, e as deficiências, de alguma forma, da velhice, né, são inevitáveis também. Maturidade é você conseguir levar a vida encarando isso de frente, né? Inclusive, uma das coisas mais tristes que existe, na minha opinião, é um fenômeno que a gente chama de adultescência, que são os adultos que não conseguiram, de alguma forma, amadurecer. Eles vivem como se eles fossem ainda adolescentes, só que o corpo e tudo mais é de uma pessoa mais velha, né? Isso eu acho um fenômeno um tanto deprimente, na minha opinião, né? Então, você consegue levar, com algum exercício mental, a uma redução no grau de impaciência que você tem, né? E uma maior consideração, então, pelas necessidades que você vai ter relativa às suas demandas no futuro e não só no aqui e agora. Carpe diem, como diz em latim. Nesse fenômeno aí do ciclo da vida e de olhar futuro e presente, né, tem dois fenômenos que surgem aqui, que é a miopia e hipermetropia, né? Para quem usa óculos que nem eu sabe, né? Um deles você enxerga mal o que está perto, o outro você enxerga mal o que está longe. E é justamente, a gente pega emprestado o uso dessa questão da visão para fenômeno temporal, né? Viver agora e pagar depois, o juro na frente, né? Ou pagar agora e viver depois, né? Postergar a vida, né? Encontrar esse equilíbrio, como eu disse, é a grande dificuldade, é o grande desafio que se apresenta a todos nós, né? A miopia ocorre quando o indivíduo ele dá demasiada importância ao que está mais próximo no tempo. Ele só enxerga ali um palmo diante do nariz dele. Ele é quase um animal instintivo, né? Ele vive o carpe diem, o aqui e agora, deixa a vida me levar, não me preocupo com amanhã. Enquanto que o que sofre de hipermetropia, ele tem um valor atribuído excessivo ao futuro, ao amanhã, né? Ele realmente não quer saber muito do agora, ele está sempre adiando a vida, pensando só lá na frente em tudo que pode acontecer de ruim, em poupança por precaução, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, de um lado, o carpe diem, que é o hedonismo irresponsável, aquela coisa de faz tudo que der na telha e não freie seus apetites, que é, de novo, viver como um animal, né? Ou do outro, o que adia tanto o seu viver, que vira um enorme vazio o seu presente, que é o tio Patinhas, né? Acumulou todas aquelas moedas de ouro para quê? Né? Ele olha lá velhinho e não sabe nem o que ele faz com aquilo. Ele viveu só para acumular aquelas moedas, né? Não teve uma vida que ele se orgulhasse, olhasse para trás e falasse: eu vivi uma vida frutífera, feliz. Então, o míope costuma ser vítima de remorso, né? Ele se arrepende de tanta coisa que ele fez no curto prazo sem se preocupar com amanhã. E quando o futuro chega, cobra um preço alto, né? Já o hipermétrope, né, ele normalmente sofre com arrependimento dos tempos que passaram e ele desperdiçou, né? Aquele cara que está lá no leito de morte fala: meu Deus, tanta coisa que eu teria feito diferente, que eu teria ligado para minha filha, ou para o meu pai, teria chegado naquela menina que eu estava com vergonha de chegar, de tomar toco, enfim. Ele vive realmente arrependido das oportunidades perdidas,
né? Porque ele viveu só pensando no futuro, também não se vive assim, né? Então, é a frase do filósofo Schopenhauer, né, que diz isso aí. Muitos vivem em demasia no presente, são os levianos, não ligam para o futuro. Outros vivem em demasia no futuro, são os medrosos, né, têm medo de tomar qualquer decisão no presente, né, preocupados demais. É raro encontrar alguém que mantém com exatidão a justa medida, a busca do tal equilíbrio. Pois bem, quem sabe que vai viver o amanhã e consegue racionalmente se imaginar nele, né, ele tem a obrigatoriedade de levar em conta a necessidade da poupança. Por quê? Se você não poupar para o amanhã, né, se você não poupar os frutos da boa colheita do verão, quando chegar o inverno você está ferrado. É a fábula da cigarra e da formiga. Vou falar um pouquinho dela. O primeiro critério que a gente tem para a poupança é o de precaução, portanto, né, aquele que representa a prudência do homem diante de um futuro incerto. Ou seja, não sei se vai vir furacão, eu vou estocar água, eu não sei se eu vou precisar amanhã, isola, pagar um tratamento de saúde mais caro para um familiar meu, eu vou fazer um seguro de saúde e por aí vai. Você vai poupando de acordo com a prudência para um amanhã sempre incerto. O futuro é sempre incerto, né? Os obsessivos ficam muito nervosos com isso, que eles querem controlar o futuro, o amanhã, mas é impossível. E existe também a melhor poupança de todas, a mais importante, que é um pouco aí o tema da palestra, né? Que é a reprodutiva, que é você poupar porque o dinheiro atrai dinheiro, porque você consegue com isso reproduzir mais daquilo que você tem, que produz o seu sustento, para você levar uma vida cada vez melhor, com mais conforto material e por aí vai. O melhor exemplo para entender isso aqui é Robinson Crusoe na ilha, né? Ele pode pescar o peixinho o tempo todo e comer o peixinho, consumir o peixinho no presente, ou ele pode pensar em poupar mais peixe para ter um estoque acumulado, e com esse trabalho que ele não precisa mais pescar, ele construir, por exemplo, uma rede de pesca. Ele vai ser muito mais produtivo, ele vai conseguir talvez pegar 20 peixes de uma só vez. E naquele mesmo tempo é valioso, ele vai conseguir ter muito mais produto. Então, a melhor poupança que existe é essa, obviamente. É reprodutiva, é que a gente está sempre investindo, de alguma forma, na nossa produtividade. Poupando para construir alguma coisa, para investir na sua educação, na sua carreira, ou, se já for um pouco mais velho, em empreender em alguma coisa que te renda frutos. Para você até mesmo no limite, quem sabe, né, o sonho de muita gente, poder viver da renda desse capital. Enfim, você tem a opção de, nos dois extremos, né? A gente está sempre tentando buscar o equilíbrio, de viver como o devedor irresponsável, que foi ao contrário, tomando empréstimo o tempo todo para consumo, né? Uma coisa é você pegar um student loan, por exemplo, que é uma bolha nos Estados Unidos, mas isso é outra discussão. Pegar um student loan para se formar numa universidade de ponta da Ivy League. Tudo bem, você está acreditando que isso vai te dar uma capacidade de retorno do seu trabalho na frente muito maior para pagar isso tudo e ter uma renda boa. Outra coisa é você pegar dívida para comprar um carro novo, uma televisão nova, um iPhone novo. Essa é a pior que existe. Você vai virando um devedor irresponsável na mão de um agiota, que cobra aqueles juros abusivos. E do outro lado você tem justamente o credor que empresta recursos para quem tem necessidade no momento e ganha juros por isso, né? Então ele está vivendo muitas vezes do retorno disso. O livro lá, O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, fala muito disso, né? É um bom livrinho introdutório disso tudo. A ideia, né, de que não existe almoço grátis, que a gente vai entrar já, é justamente isso. Não dá para ter e comer o bolo ao mesmo tempo. Se você fez um bolo e comeu, acabou o bolo. Se você quer manter o bolo, você não pode comer. Então, essa ideia de uma curva, uma fronteira que você tem que, para ter mais consumo, menos poupança, ou para ter mais poupança, menos consumo, é uma coisa crucial. E acreditem em mim, se vocês entenderem esse conceito hoje, vocês já sabem mais economia do que muito doutor em economia por aí, principalmente da Unicamp lá no Brasil, porque eles não têm noção disso. Eles acham que o governo, por exemplo, é uma abstração que não tem recursos extraídos direto da sociedade, do trabalho de todos nós, e, portanto, pode aumentar e estimular consumo e poupança ao mesmo tempo, né? Eles querem ter e comer o bolo ao mesmo tempo. Eu posso expandir meu consumo, expandir minha poupança. Não funciona. A conta não fecha. É simples assim. Você, para ter mais consumo, tem que poupar menos. Para ter mais poupança, tem que consumir menos. Não tem mistério. De novo, vem aquela coisa dos atalhos lá atrás, né? O difícil, obviamente, é exercitar isso, é colocar em prática.
Né? Discurso é muito fácil. Talk is cheap, como dizem os americanos. Né? Passar para a prática concreta do fazer é que vai diferenciar aqueles que conseguem daqueles que não conseguem. Essa frase é do Nuno Cobra, que foi o preparador físico do Senna, Ayrton Senna. Bom, vamos poupar, vamos pensar no futuro, vamos buscar um equilíbrio. Futuro, como eu disse, é incerto. Daí vem a necessidade de entender que você vai errar. Não há garantias, não há como você controlar o amanhã, como você controlar tudo aquilo que está no seu entorno. Isso quer dizer o seguinte, os vencedores na vida, e aí pode pensar em qualquer atividade. Eu estou focando muito em empreendedorismo, mas pode pensar num atleta, pode pensar em qualquer coisa. Os vencedores, eles não é que eles nunca fracassaram, é que eles usaram o fracasso de alguma forma como inspiração, como um tuition fee, uma lição para a vida. Né? Eles encaram aquilo como, paguei para aprender. Né? Se puder pagar pouco, melhor ainda. Né? Então, eu ia trocar toda essa palestra para ensinar vocês a jogar pôquer, por exemplo, né? Que o Steve do GA, ele está tentando até hoje aprender comigo. Mas o ponto é esse, no pôquer, de vez em quando você blefa, você perde de alguma... Vê o filme Maverick com o Mel Gibson, que tem essa cena. Você perde de alguma forma, até consciente, às vezes, para aprender informações importantes sobre seus oponentes. Então, o fracasso, quando você empreende alguma coisa, quando você tentou fazer alguma coisa, ele não precisa ser motivo de derrota pessoal, né? Ele pode ser muito bem encarado como um aprendizado, um constante aprendizado, né? As pessoas que evitam o fracasso, elas também evitam o sucesso. A coisa mais fácil do mundo que tem é você nunca tentar. Se você nunca tentar fazer nada, você não vai fracassar, mas também não vai ter sucesso em nada na vida. Tão simples quanto isso, né? Então, o maior erro que pode ter na vida é o medo constante de cometer erros. Esse é o principal. Esse é aquele que leva à paralisia, à imobilização do sujeito. Né? O Churchill, aí, um dos maiores estadistas do século XX, né? Responsável, talvez individualmente o maior responsável pela derrota do nazismo na Segunda Guerra, ele dizia, né? O otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Né? O cara ganha lá um cavalo novinho e ele reclama dos dentes. Que é o ditado que os seus avós conhecem. Então, isso aqui é muito importante. Tá? Você está ciente sempre de que a oportunidade não passa 30 vezes na sua porta e que você tem que tentar enxergar essas oportunidades, em vez de só ficar vendo os erros. Só ver o copo meio vazio, em vez de ver o copo meio cheio. Né? Tentar e falhar, portanto, é aprender. Não chegar a tentar é sofrer a inestimável perda do que poderia ter sido. É aquela história do que a menina teria dito se eu tivesse chegado nela aquela noite. Né? E você fica lá se remoendo depois, você não tentou, você não vai saber nunca. Isso, às vezes, é muito pior, esse remorso, do que levar toco. Einstein também, gênio, aí dizia, né? Qualquer um que jamais cometeu um erro, nunca tentou nada de novo. Novamente, Einstein, hoje, pra gente, a gente sabe, é um gênio. Mas ele chegou até a tomar bomba na escola. Né? Ele era fraco em algumas matérias. E ele tentou um monte de experimentos. Ele dizia, né, que a única coisa que ele não fazia era tentar igualzinho. Tem uma outra frase dele boa. Insanidade é tentar tudo igual novamente e esperar resultados diferentes. Se você está tentando e só está dando errado, você tem que ver o que você está fazendo de errado. Você tem que tentar extrair alguma lição produtiva desses equívocos seus. Né? Se você está num buraco, pare de cavar. Né? Primeira lição. E o Mark Twain, também conhecido escritor aí dos americanos, né? Coragem, isso é importante, tá, gente? Coragem é resistência ao medo, controle do medo, não ausência do medo. O sujeito que quer pular do alto de um prédio sem paraquedas, sem nada, ele não é corajoso, ele é maluco ou suicida. Coragem é você conhecer os riscos que você está assumindo. Quanto mais você conhecer os riscos, melhor você vai poder fazer para mitigá-los, para evitá-los, só que você não vai conseguir eliminá-los. E você não vai conseguir também eliminar o seu medo de fracassar ou de um monte de outras coisas. Você vai conquistar o medo. É o tema desse filme aqui. Creepy. É o tema desse filme. O it, essa coisa, é o quê? É o medo de cada um. E fala a cada um a sua própria angústia, ao seu próprio medo. Mas a moral do filme não é que você não vai ter medo desse bicho feio, é que você vai dominá-lo. E aí sim você vai poder fazer escolhas mais conscientes e racionais para o seu futuro.
Não existe almoço grátis. Repitam essa frase, tá? É uma frase do Milton Friedman, que era um PhD, prêmio Nobel da Escola de Chicago. Não existe almoço grátis. Repita 30 vezes isso ao longo do dia que você vai entender já no pain, no gain. Ou seja, você conquistar as coisas tem um custo. Tem um custo, não vem estalando o dedo, não vem orando só. Você tem que fazer, tem que arregaçar a manga e fazer, né? E outra coisa, evite também a esperteza, o excesso de malandragem. Está aqui meu livro novo, ó. Esse é meu último livro. Brasileiro é otário? Eu botei uma pergunta de interrogação para ser mais educado, né? O alto custo da nossa malandragem. Ou seja, era para ser exclamação. Ou seja, o Brasil, a gente sabe, é a capital mundial da malandragem. O Rio, então, eu sou carioca da gema, o Rio é o pior. Todo mundo é malandro. Dizem que o problema do Brasil é que tem malandro demais para otário de menos. Então, as pessoas querem sempre o atalho, volta lá atrás, primeiro slide. A pessoa quer pegar o atalho, né, porque não entende que não existe almoço grátis. E aí, o que a gente construiu como país? Otário demais, né, malandro demais para otário de menos. Nós somos malandros no varejo, otários no atacado. O país virou um país de otários. As coisas não funcionam, tudo é mais caro, não tem um monte de coisa, o iPhone custa 3 vezes o que custa aqui, e por aí vai. Em boa parte por conta dessa mentalidade. Essa mentalidade de cigarra malandra. Eu vou cantar no verão e alguém vai cuidar de mim no inverno, né? Então, isso aqui, meus caros, fujam desse troço, tá? Por exemplo, o Chipotle tem a maquininha de Coca-Cola, eu peço uma Coca-Cola e divido o copinho com 5 amigos meus. Olha como eu sou malandro, né? O McDonald's no Brasil tentou fazer o self-service como tem aqui e acabou o serviço. Porque todo mundo era malandro, entre aspas, e fez isso. E aí o que aconteceu? O McDonald's descobriu que não podia mais vender, porque estava sendo enganado e estava afetando sua rentabilidade. Ele tirou o serviço. Malandrões ficaram sem o self-service, sem o refil. Então, o excesso de malandragem nunca dá certo, tá? Quem tem essa vocação para a riqueza, né? Quero ser um bom vivan, quero viver no luxo, no conforto, sem a vocação do trabalho, né? Costuma resultar em dívida. É o Brasil, país endividado, né? Quer viver como se fosse um país de primeiro mundo, quer fazer, via até mesmo Constituição, inúmeros benefícios e molezinhas e privilégios à torta e à direita, distribuindo para todo mundo. Quem é que paga a conta? Cadê os hospedeiros para tanto parasita? A conta não fecha. Está aí o país quebrado, falido, miséria, violência, malandro demais para otário de menos, né? Tem um ditado que, se vocês não conhecem, o pai de vocês certamente conhece. Avô rico, filho nobre, neto pobre. Esse ciclo da vida é um alerta justamente para a ideia de que easy come, easy go. Se você herda muito fácil as coisas, você tem muita dificuldade de dar valor àquilo. Porque não foi você que construiu, não foi você que estava lá acordando 6 horas da manhã para ir para a fábrica, para ir para a empresa, com vários funcionários embaixo preocupados com o futuro deles, tendo que aturar o governo, burocracia e tudo mais. Não era você herdou. A coisa mais comum que existe por aí é herdeiro culpado. Esse fenômeno é muito conhecido, eu escrevo muito sobre isso, a elite culpada. E os professores universitários de vocês vão fazer isso com vocês, vão tentar incutir culpa em vocês. A elite branca, o homem branco ocidental é culpado por todas as mazelas do mundo. Mentira. Tá? Depois isso é um tema para outra palestra. A escravidão não começou no Ocidente, acabou com o Ocidente e por aí vai. Mas não é o foco desse bate-papo aqui. Mas aqui é importante só pensar nisso, tá? Você não construiu a riqueza, dificilmente você vai dar o valor devido a ela. Você não sabe como é difícil fazer fortuna, construir um patrimônio. Você está usufruindo dele. Isso, em lato sensu, né, de uma forma mais abrangente, é o Ocidente todo. É a geração de vocês pegando um monte de benefícios que vocês take for granted, que vocês consideram como um dado da natureza, sempre vai ser assim, e não entende como o avô de vocês teve que lutar contra nazistas para vocês poderem estar aqui hoje, e não fazendo Heil Hitler, né, com uma suástica pendurada. Ou então foi-se martelo comunistas porque o Império Soviético ia dominar esse troço. Então alguém lutou por isso, alguém construiu a liberdade que vocês usufruem hoje. Então entender que tem custo as coisas boas da vida, isso é fundamental. Não existe almoço grátis. Repita isso sempre, tá? Outra coisa, o furacão Irma, que acabou de passar aí, mostrou pra gente, todo mundo aqui deve ter vivido alguma experiência desse tipo, né? A importância da preparação, da cautela, da disciplina, do trabalho, do espírito cívico, das pessoas indo ajudar, fazendo um monte de coisa pelos outros, né? Ou seja,
essa ideia de que o legal é espontaneidade, né? O brasileiro é um povo espontâneo, deixa a vida levar. Isso aí, sabe o que leva isso aqui? Ao abismo. Isso aqui leva lá em Teresópolis a enchente que matou não sei quantas pessoas por falta de preparação. Todo verão é a mesma coisa. Nas encostas lá do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, todo verão é a mesma coisa. Enquanto que aqui a gente viu o grau de paranoia até, de histeria. Uma semana, 10 dias antes do furacão, podia chegar, já estava todo mundo tomando as devidas precauções, evacuando o Key West, fazendo tudo, compra água, compra mantimento. Por quê? Porque é um povo precavido, disciplinado. É diferente do nosso, né? Enfim, pessimista fica só se queixando do que a vida traz para ele. O otimista fica só esperando que as coisas mudem. Enquanto que o ideal, o realista, é você ajustar as velas do barco e pegar o vento que tiver, né? Ou seja, tem uma brincadeira que é Deus é o sujeito que ficava pedindo todo dia: Deus, por favor, deixa eu ganhar a loteria. Deus, por favor, deixa eu ganhar a loteria. Já é um malandro querendo atalho, né? Que é a loteria. Mas tudo bem, todo mundo quer sonhar um pouquinho com isso. Só que Deus respondeu um belo dia. Falou: rapaz, eu até te ajudo, mas vai comprar o bilhete. Se você não comprar o bilhete, eu não posso fazer você ser o ganhador. Ou seja, pelo menos faz a sua pequena parte, né? O sujeito que fica só pedindo, né, e não faz nada, não vai ter resultado. Não vai ter resultado, né? Eu selecionei 2 provérbios chineses aqui legais. Aquele que remove uma montanha começa carregando pequenas pedras. E a jornada de 1000 milhas começa com um primeiro passo. Então, essa história de que, muito comum na juventude também, né? Eu quero salvar o planeta, eu quero salvar os animais, eu não sei o quê. Vai arrumar o quarto antes. Faz o dever da escola. Ajuda a tua mãe a lavar a louça. Né? Começa fazendo as pequenas tarefas, depois você pensa em salvar o planeta, né? É muita arrogância até. Então, essa ideia de que você tem que começar fazendo, eu quero ir para a Ivy League, eu não sei o que. Porra, o que você está fazendo a respeito? Você está fazendo alguma coisa para se diferenciar num mercado ultra competitivo, que não é moleza? É o mundo inteiro, os Estados Unidos inteiro e o mundo inteiro, querendo entrar nas mesmas 9, 8, 10 universidades de ponta? Então, o que você está fazendo a respeito? Só sonhando? Só discursando? Ou você está fazendo alguma coisa efetivamente? Isso é importante levar em conta. A lebre e a tartaruga é uma fábula conhecida, né, de que é da corrida, né, que a lebre vai devagarinho, a tartaruga vai gastando, a tartaruga vai devagarinho e a lebre vai gastando onda com ela, vai ridicularizando ela, né? Só que no final a lebre chega e a tartaruga não chegou, porque gastou toda a energia antes. Ou seja, outro conceito fundamental para vocês. Tem alguns conceitos que eu queria martelar na cabeça de vocês hoje. Outro, a vida profissional, mas a vida em forma geral, não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Tem que ter fôlego, tem que ter preparo. Você não está nisso para atingir o objetivo amanhã. Você está nisso para ir se preparando e para ter capacidade, empregabilidade, conhecimento e capacidade, então, de ter um futuro melhor, né? Enfim, a relação da formiga com a cigarra, que eu já falei também na fábula de Esopo, né? Quem não conhece, a cigarra fica lá cantando no verão, chega o inverno, ela não se precaviu, ela não juntou nada, a formiga trabalhadora, né? Depois a cigarra vai pedir ajuda à formiga. Então, o difícil na vida é encontrar, repito, o equilíbrio entre a cigarra e a formiga. Você não vai viver só para trabalhar e acumular, que nem o Tio Patinhas, você também não vai viver só para cantarolar e achando que o verão vai durar para sempre, porque ele não dura. A mudança das estações é inevitável, né? Então, o grande risco é você realmente acabar, né, sem chegar a lugar nenhum. A cigarra triste, que nem aproveitou, né, o verão, e a formiga pobre, que fez e não conseguiu nada. Então, esse aqui é o pior outcome possível. A gente tem que tentar justamente ser uma cigarra rica, né, ou pelo menos misturar e fazer um misto da cigarra com a formiga, né? É descobrir justamente entre as duas coisas, né, você aproveitar o presente o máximo que for possível, mas sempre com reservas em relação a um futuro incerto. Só cantar no verão, né, vai dançar no inverno. Agora, a gente está chegando já ao final, eu vou falar só da questão da diferença cultural depois, reforçar a questão dos Estados Unidos com o Brasil. Mas só para vocês terem uma ideia da importância dessa poupança. Eu falei muito, agora vamos para alguns números, só para vocês terem ideia, né? Eu sei que na geração de vocês, felizmente, tem menos fumante, só aquele vapor, né? Mas vamos lá. Quanto é que dá para economizar aproximadamente por ano, se você deixar de fumar 5 cigarrinhos por dia? 5 cigarrinhos. Alguém tem uma ideia do valor? Óbvio que eu fazendo a pergunta dessa forma, eu estou sendo capcioso. Eu já estou induzindo vocês a resposta que é exatamente essa. É a maior. Ou seja,
Isso aqui é um iPhone novo. O sujeito, 5 cigarrinhos por dia, se ele parar de fumar, em um ano, ele já economizou um iPhone novo. Ele troca de iPhone todo ano. Menos o X lá, o 10. Agora vamos para um número ainda maior. Né? Quanto você vai ter em 20 anos, se você poupar apenas $50 por mês, $50 por mês, numa taxa de juros razoável de 5% ao ano. No Brasil é muito mais. Aqui, hoje, está um pouco menos. Mas, historicamente, é por aí. Quanto é que você vai ter? Já deu a entender, né, qual é a ideia, né? É isso aí. Você vai ter $20 mil. 20 aninhos não é tanto assim, gente. Você parar para pensar. Eu olho para a idade de vocês e eu penso, caramba, eu já estou com 41. Isso passou voando. Em 20 anos, se você poupar $50 por mês, não é nada demais, deixar de ir a um cinema, talvez, almoçar fora uma vez a menos na semana, ao longo de 20 anos acumulando e poupando, você vai ter $20 mil, você compra um carrão maneiro. Né? Vamos para as diferenças culturais, então. Começa por aí. O americano, ele faz conta anual, ele não faz conta mensal que nem brasileiro. O brasileiro está acostumado até pela hiperinflação, pelo histórico de inflação alta no país, ele não pode fazer conta anual, não podia. Então, tudo para o brasileiro é mais curto prazo, ele é míope. Né? Lembra da história? Ele é míope. O americano já começa por aí. Você vai falar em ganho, em salário de americano de trabalho, é sempre anual. Yearly income, que eles falam sempre. Segundo, começa até mesmo na questão da língua. Né? Isso é muito importante, a linguagem é muito importante. Né? O americano pergunta, how much money do you make? Isso dá a ideia de que fazer dinheiro é um ato de esforço. Não existe almoço grátis. No Brasil a gente pergunta, quanto dinheiro você ganha por mês? É um maná dos céus, brota do solo. Né? Quer dizer, você não precisa de esforço, você não precisa de trabalho. Outra coisa, de novo na linguagem, né? Aqui a gente chama pagador de imposto de pagador de imposto. Taxpayer. Você nunca vai ver outra expressão para isso. No Brasil, como é que a gente chama? Contribuinte. Isso é um eufemismo lindo, né? Você está contribuindo feliz da vida com metade de tudo que você ganha para bancar esses corruptos em Brasília. Maravilhoso. Então, a linguagem tem importância. Cultura, a diferença cultural do país que vocês vieram, que vocês têm que agradecer todo dia ao pai de vocês, aos pais por ter trazido vocês para cá, já começa nisso, na linguagem. Outra coisa, quem são os seus heróis? Quem são os seus heróis? No Brasil, Elon Musk, da Tesla, que quer fazer agora um trem, né, aquele Hyperloop dele, de 26 minutos de distância de Orlando para Miami. Eu vou poder levar meu filhinho para Disney, tomar um café e voltar. Né? Então, o Elon Musk, o Steve Jobs, são os empreendedores, são os caras que construíram riqueza e toda a tecnologia e tudo que fez diferença na vida de vocês. Né? No Brasil, Getúlio Vargas, ditador, político, nome de rua, nome de avenida, tudo político, corrupto. Né? Quer dizer, quem são os seus heróis? Essa pergunta é importante. Né? Outra coisa que eu já falei, o malandro brasileiro, quer sempre tirar vantagem de tudo, e aqui, império das leis. Império das leis, vale a regra. Aprendam isso. Vocês dirigem alguns, outros vão dirigir. Aqui vale a regra, não tem jeitinho, não. Não tem malandragem, não tem cervejinha pro guarda, não. É o seguinte, duas frases que definem essa diferença muito importantes. Se um sujeito é pego furando a fila de alguma coisa qualquer, no Brasil, a pergunta é, o cara vai reclamar, ei, tá furando a fila. Você sabe com quem você está falando? Ou seja, é um apelo ao poder, é um apelo à diferenciação e não à impessoalidade das leis. Eu sou acima das leis. Você sabe com quem está falando? Aqui nos Estados Unidos, se o cara fura a fila, ei, quem você pensa que é? Ou seja, não me importa se você é o Bill Gates, se você é o Obama, não me importa quem você é. A fila é para todos. É uma igualdade perante as leis. Isonomia, tratamento igual. Não tem conversa. Tá? Outra grande diferença que faz muda totalmente o futuro de um país. No Brasil, o que vale então são as conexões, a amizade com o rei, que a gente diz. Né? Eu tenho conexões em Brasília, com os políticos. Aqui é a meritocracia. Aqui é o seguinte, vale o que você produz, vale o que você gera de valor. Não tem conversinha, não tem moleza. Né? Isso leva a outra diferença grande. No Brasil, vale a vitimização constante. Quem não mama, quem não chora, não mama. Né? Então todo mundo vira um bando de chorão. Todo mundo fica só se vitimizando. Eu sou do grupo de minorias tais, eu quero isso. Lutando por direitos e direitos. Aqui, responsabilidade individual. Assume as rédeas da sua vida. Que história é essa? Ninguém te deve nada.
Ninguém vai ficar te sustentando, ninguém vai ficar passando a mão na sua cabeça porque você representa uma minoria ou qualquer coisa do tipo. Isso está mudando, infelizmente, eu tenho lutado contra isso, mas ainda é um pouco assim. Outra coisa, brasileiro tem obsessão com emprego. Emprego. Americano com trabalho. Não é só o cargo, é o que você realmente faz. Outra, brasileiro tem mania de diploma. Né? A cultura do diploma é muito grande no Brasil. Inclusive, eu já discuti com um sujeito que levou uma sova, só falou besteira, defendia o PT na época, e o tempo provou quem estava certo, e ele depois eu soube que ele não aceitou debater de novo comigo porque eu não tinha mestrado em economia. Quer dizer, essa arrogância do título, o culto ao diploma, é coisa de brasileiro. Aqui, meu amigo, conhecimento. Não importa se você tem o título ou não, importa o que você está dizendo, importa quem que você é, o que você fala, o que você fez. Isso leva ao brasileiro ter mania de concurso, ele quer estabilidade do setor público, ele quer passar em um concurso e relaxar. Aqui é empreendedorismo. A marca desse país é o empreendedorismo. São as pessoas que querem arriscar, querem fazer, inovar. E no Brasil todo mundo fica então achando que os direitos legais que protegem os trabalhadores vão garantir todos os benefícios, enquanto que aqui as pessoas querem a oportunidade de emprego. Chegar na hora e ter oportunidade para trabalhar e levar para casa o seu salário. Muito importante é vocês aprenderem a definir prioridades na vida. O tempo é escasso, os recursos são escassos, não tem abundância, não tem para tudo. Então, definir prioridades é crucial. Eu separei aqui nesse gráfico essas 3 barras. Can't live without, os seus needs e os seus wants. Primeiro, cuida disso. Né? Se você não comer, você morre e por aí vai. Depois vem das suas necessidades e só por fim busca suas demandas, seus desejos. Tem muita gente que inverte isso. Começa pelos desejos e depois vê que não tem nem mais para as necessidades vitais. Né? Então, seja responsável. A questão é, onde é que coloca o iPhone 8? Né? Eu sei que muitos vão colocar aqui, can't live without. Né? Eu até entendo que hoje ele talvez seja um needs já, né? Mas calma lá, precisa tocar de iPhone todo ano, né? Precisa do mais moderno, enfim. Cuidado com os discursinhos, muito fácil fazer discurso, o que importa é aquilo que você faz, o hábito faz o monge. Um filósofo grego de 3.000 anos atrás, Aristóteles, falava, né? Virtude é hábito, aquilo que você faz. Então começa mudando seus hábitos, que aí você vai mudar a sua vida, né? Não mudando só o discurso. Toda hora que a gente pensa que um problema está lá fora, esse problema é o problema, porque ele vai nos dominar. Você tira o seu poder de reagir a isso. Né? Entre o estímulo do que vem de fora e a minha resposta, eu tenho a liberdade de escolha. Eu sou um animal racional, eu não sou o meu cachorrinho. Então, eu tenho que começar a reagir às coisas e a fazer, a mudar meus hábitos e incutir minhas virtudes. Né? Ficar culpando as coisas que estão fora de mim, né? Ficar culpando as estrelas, ficar culpando todo mundo. Quando o céu fica encoberto, você então não sabe como reagir. Né? Esse que é o ponto. As verdadeiras mudanças começam então na gente mesmo, não no ambiente, não nos outros. Né? Não podemos controlar o que está lá fora, não podemos controlar o que os outros fazem, mas e também não podemos voltar e ter um começo diferente. Eu queria nascer em outra família. Né? Não pode. Agora, pode mudar o destino, você pode mudar o futuro, começando hoje, no dia a dia, um passo a cada vez. Isso você pode fazer. Isso é só para chamar a atenção de vocês, desculpa. Só para chamar a atenção, ver se vocês estão... Mas o pior é que o público é atento. Mas para não me acusarem de machismo, tem isso aqui também. Uma foto minha que eu botei, não estava num dia bom. Não faz jus à realidade, mas foi só para testar a atenção. Vamos lá. Evite as armadilhas do cérebro. Nosso cérebro prega armadilhas, pegadinhas na gente o tempo todo. Eu vou falar muito rápido que eu já estou me alongando. Né? Primeira, mental accounting. Isso começa a ficar um pouco mais específico. Né? Mas é o seguinte, a história do ticket do cinema. Se você compra um ticket do cinema, chega lá na hora e perdeu o ticket, acreditem se quiser, foi feita pesquisa, né? Fazem pesquisa com tudo, né, nesse país. As pessoas têm dificuldade em comprar novamente o ticket.
Por quê? Porque elas fizeram um mental accounting. Elas fizeram uma contabilidade na mente delas que aqueles $20 já foi para o ticket. Então, se eles comprarem de novo o ticket, eles estão pagando $40 por um ticket de cinema. Não gosta. Agora, se o cara separou dinheiro, chega lá e perdeu o dinheiro, ele pega emprestado com alguém $20 e compra outro ticket. É bizarro, mas acontece. Por quê? Porque ele ainda não carimbou o uso daquele dinheiro. Mas aprendam isso, o dinheiro não tem carimbo. Não tem carimbo. A gente é que faz essas contabilidades internas. Mas o dinheiro não tem carimbo. Evite esse mental accounting o tempo todo. Outra coisa, sunk cost, né? O que é o sunk cost? Tem a ver com isso também. É você, porque você pagou tanto por alguma coisa, você acha que aquela coisa vale isso. Então eu comprei uma casa por 500 mil e eu quero vender a casa no mínimo por 500 mil, porque eu não quero a sensação de prejuízo. Só que o mercado mudou em 5 anos. As casas caíram, surgiu uma favela perto da minha casa. E aí eu tô lá com esse mental accounting, com esse sunk cost, porque eu já investi nesse troço, não volta, e eu fico me martirizando e esperando na expectativa de que vai mudar o preço. Não importa quanto eu paguei, importa quanto vale, importa o mercado hoje e amanhã. Então isso é fundamental, né? Uma pergunta aqui, quanto é que vale uma fábrica de gelo no Alasca que custou $1 bilhão para ser construída? Quem responde $1 bilhão não entendeu. Não vale nada, não tem demanda para gelo no Alasca. Porra, aquilo é um gelo só. Então, não importa quanto custou, importa quanto pagam pelo seu ativo. Isso é outra coisa importante de entender. Outra coisa interessante, né, das armadilhas do cérebro, o que a gente chama de gorila invisível, tem até um livro sobre isso. Se você, aliás, foi feita pesquisa também, você coloca a garotada para ficar vendo um vídeo de basquete, tem no YouTube isso, e manda contar quantos passes o time tal deu. Todo mundo fica lá olhando os passes. Aí acaba 32 passes. Não, 38. Tinha um gorila dentro da quadra, que entrou na quadra. Não, ninguém viu o gorila. Entrou um gorila fantasiado dentro da quadra de basquete e ninguém viu. A maioria não viu, porque estava contando só o passe. Isso é um fenômeno incrível, que é o seguinte: foco. Quando você tem um livro legal de um cara chamado Daniel Kahneman, que é Thinking Fast and Slow. E ele mostra isso. Nós temos 2 layers, 2 camadas de raciocínio. A mais automática, né? Se ninguém dirige carro a não ser vocês, pensando em tudo que está fazendo, que vocês estão aprendendo. Né? Os mais velhos dirigem no automático já. Então tem algumas coisas que você faz já no automático que você dedica menos energia, menos caloria. E tem outras coisas que demandam foco. Então tem umas pesquisas legais. Você está fazendo um Cooper e o cara manda, ou seja, seu corpo está consumindo energia. E o cara começa a fazer conta difícil, 47 vezes 32, ferrou. Para fazer 47 vezes 32, o cara tem que parar e concentrar a energia do corpo naquilo. É uma tarefa que demanda esforço. Então, isso é outra armadilha do cérebro, tá? Você tem que ter cuidado com os multitasks. Eu sei que vocês acham que são capazes de tudo simultaneamente. Estou no iPhone, vendo televisão, fazendo TV de casa e respondendo ao pai. Não dá, alguma coisa está sendo mal feita. Então, cuidado com esses multitasks e, ao mesmo tempo, cuidado para olhar só a árvore e ignorar a floresta, que é o gorila que entrou na tua frente e tu não viu, porque estava olhando só para a árvore, não viu a floresta. Então, de novo, equilíbrio, buscar o equilíbrio. E esse aqui é fundamental, survival bias, o viés de sobrevivência, de confirmação. Nossos cérebros não são tão virtuosos assim pelo seu poder de busca da verdade. Eles são muito mais como advogados de defesa. Então, eles querem muitas vezes confirmar nossas teses prévias, nossos preconceitos. E aí, a gente coloca o cérebro para trabalhar para essa função. E ele vai achar um monte de coisa para confirmar nossos preconceitos. Por isso que o método científico, que fez toda a diferença do mundo para o Ocidente contra os países, por exemplo, islâmicos, né, é que o método científico é justamente você questionar a sua tese, você buscar a refutação. Você não fala, só existem cisnes brancos porque eu só vi cisne branco na minha vida. Você fala, vamos testar a hipótese se existe cisne preto? E aí você vai buscar um cisne preto até confirmar a sua tese. Se você não encontrar, você vai dizer, o máximo que eu posso afirmar é que até hoje não foi encontrado cisne preto. Isso faz toda a diferença do mundo, até porque pensavam que só existia cisne branco e encontraram na Austrália, lá atrás, cisnes pretos. Enfim, é fundamental você entender que a gente busca essa confirmação o tempo todo. E, por exemplo, a lei de Murphy, não sei se vocês conhecem a lei de Murphy, mas ela é calcada nessa falácia aqui. A lei de Murphy é besteira, não existe. Mas quer ver um exemplo? Sempre que eu estou apertado para fazer xixi, está trânsito.
Mentira, você só lembrou disso porque agora você está apertado para fazer xixi e tem trânsito. Tem várias vezes que você está apertado para fazer xixi, você vai no banheiro e faz xixi, e tem várias vezes que você está no trânsito e você está apertado para fazer xixi. E você simplesmente não repara nessas coisas. Então, o viés, o survival bias é fundamental para explicar essas coisas. Outro exemplo, eu sou talentoso, portanto eu tenho que ter sucesso. Não, meu chapa. Infelizmente a vida não funciona assim, não. Existe aquilo que a gente chama de vários talentos ocultos no cemitério. Tem várias pessoas aí talentosas. Aliás, nos Estados Unidos isso é default, né? Você vai em qualquer barzinho aqui na 27, um posto de gasolina, você vai ver uma bandinha de rock tocando e fala, caramba, por que esses caras não estão explodindo? Os caras têm talento. Então, tem muito talento por aí, tá? Muito talento. Só que a gente foca só nos que chegaram, né? Eu quero ser atriz de Hollywood, eu quero ser músico, aí você olha para o Justin Bieber, você olha para Angelina Jolie, aí você ignora todos os outros talentosos que estão flipping burger lá em Hollywood, lá em Los Angeles. Então, isso aqui também faz parte da vida, entender que o talento não é garantia, ele é necessidade, ele é condição necessária, não condição suficiente. Ilusão monetária é você confundir ganho nominal com real, por causa da inflação, é um pouquinho mais técnico. E contar com a sorte, né? Justamente porque o talento não garante. Tem uma brincadeira que eu gosto, que uma empresa no Brasil estava fazendo seleção para diretoria. E depois de um processo árduo de seleção, que foi filtrando um monte de gente, inclusive boa, ficaram lá 10 currículos, né, de pessoas altamente capazes. Daí vem a necessidade do talento. Mas aí o CEO lá, o cara que escolhia, o diretor, virou e falou assim, joga para cima um currículo desse e me passa, que vai ser ele o escolhido. Aí a mulher olhou, a secretária olhou, tá maluco? Todos eles são igualmente capazes para a função, mas eu quero já começar com alguém que tenha sorte. Então joga para cima o currículo e me dá. Então, assim, a sorte também faz parte da vida, né? A gente que joga poker sabe disso. Você tem que ter talento, tem que se esforçar e contar com a sorte, né? Aí faz o campeão. Outra coisa, a frase darwinista, que na verdade foi cunhada por Herbert Spencer, não por Darwin, é the survival of the fittest, não the strongest. Lembrem que não basta ser o mais forte, o segredo é ser o mais adaptável. Estima-se que mais da metade dos empregos que vão existir daqui a 10, 15, 20 anos não existem hoje. Mais da metade dos empregos. Muitos de vocês provavelmente vão estar atuando em funções que nós desconhecemos hoje. Para pensar nisso. Ou seja, o mundo é cada vez mais competitivo e global e dinâmico. Então, se você não tiver adaptabilidade, se você não tiver empregabilidade, se você não tiver talentos desenvolvidos, dificilmente você vai prosperar e ter sucesso nesse mundo, né? E não confunda informação, eu sei que a geração de vocês é hiper estimulada com informação, mas não confunde isso também com conhecimento genuíno, que é informação processada, ou com sabedoria, que é informação processada mais virtude. Conclusão. Os campeões não se fazem no ringue. A gente olha ali no ringue o cara e acha que ele foi feito campeão ali. Não. Ali ele foi reconhecido. Tudo que ele fez antes para que ele chegasse naquele momento é o que importou mais, né? É o preparo, é o investimento, o sacrifício, muitas vezes homérico, desumano, desses atletas e de empreendedores que sacrificaram tempo com a família, um monte de sacrifícios, e aí a gente vai lá e olha o cara, puta, deve ser tão bom ser o Steve Jobs, né? Pô, bilionário, agora já morreu, tem que pensar em outro. O Larry Ellison, sei lá, o Michael Dell, mas o fato é que eles tiveram um custo que eles pagaram por isso. E eles não obtiveram sucesso de pernas para o ar. Além disso, o sucesso que eu estou falando aqui para vocês não é apenas sucesso financeiro, tá? Eu espero que vocês não confundam isso. O sucesso que eu estou falando é geral, é na vida, né? Ele não é medido só pelo bottom line da conta bancária. Tá cheio de gente rica e mal sucedida, né? Infeliz, que os filhos odeiam, ou que destruiu família, enfim. O sucesso na vida é um pouco mais do que ter riqueza, do que ter dinheiro. Então, esse sucesso, ele demanda o tal do equilíbrio. Você conseguir pesar, né, as coisas que você quer na vida, fazer alguma coisa que tenha propósito, de preferência, que te dê tesão, né? E lembrando, então, que para muitos vencedores, se não para a maioria ou para todos, né, esse sucesso que a gente olha apenas e mede com a conta bancária, ele é quase sempre um subproduto
de outras coisas, é um byproduct, não é a meta. O Ayrton Senna não acordava todo dia falando, eu quero ficar rico. Ele acordava falando, eu quero fazer um tempo melhor na curva, eu quero vencer o meu adversário. Um anúncio que tinha da Mitsubishi no Brasil, muito legal, que ela era 11 anos consecutivos vencedora do Paris-Dakar. E o comercial dizia assim, Mitsubishi, há 11 anos vencendo o deserto. Ou seja, ela não estava apenas olhando para os outros, ela estava falando o seguinte, o que eu posso fazer de melhor para mim, né, de acordo com esse ambiente inóspito, hostil. Quer dizer, se eu dar o melhor de mim, já eu vou ter no mínimo paz de consciência, no mínimo. Se eu ficar obcecado com os outros, eu não vou fazer isso. Se eu ficar obcecado com resultados, só com dinheiro, eu não vou fazer bem o que eu tenho que fazer. Então, é mais ou menos isso, é um subproduto. Eu, por exemplo, faço com muita paixão o que eu faço e eu acho que é por isso que eu tenho algum sucesso relativo na minha área, né? Inclusive, tem a teoria do Malcolm Gladwell, num livro chamado Outliers, das 10.000 horas, né? Onde ele mostra exatamente isso, que esses grandes ícones de sucesso tiveram para trás, o que a gente não vê, 10.000 horas, era uma regra que ele chegou lá empírica, né? Prática, experimentando, de tentativa e erro, de prática. Ou seja, os Beatles estouraram, só que os Beatles tocavam novinhos, quase na idade de vocês, em Liverpool, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, no bar que aceitasse eles. E isso fez com que eles tivessem, depois de 10 anos, uma presença de palco, uma sintonia entre eles ímpar. Eu, por exemplo, que escrevo 5, 6 textos por dia, o Maurício, aqui de Weston, né, o Mal, ele brinca se não tem uns 5 chinesinhos escondidos na minha casa, trabalhando para mim, me ajudando. Não tem. Sabe o que é? É que é até um falecido que vocês não conhecem mais, Orkut. No meu tempo tinha lá o Orkut. E eu já debatia no Orkut. Eu comecei, na verdade, criando um grupo entre amigos e famílias, só que só meu sogro que respondia. Ninguém queria saber daquele papo chato. Aí eu surgi no Orkut e eu fiquei feliz da vida. Opa, um lugar para debater, eu adoro debater. Aí lá ia eu debater no Orkut. Porra, eu escrevo e debato há 15, 20 anos ininterruptamente. É claro que eu vejo um assunto, eu pesco um negócio e produzo um texto em 20 minutos. Algumas pessoas ficam impressionadas. Caramba, como é que você consegue escrever um troço tão rápido? Eu estou aqui na primeira linha, engasgado. É isso, eu estou há 10.000 horas fazendo esse troço. Só isso. Então não nasci com um dom ímpar, não. É esforço, é transpiração, é trabalho, né? É trabalho. Enfim, tem umas leituras recomendadas, depois acho que o Steve pode mandar a apresentação para quem quiser ter, né? Tem umas leituras recomendadas que eu acho que são legais para quem tiver mais interesse em se aprofundar nesses temas. E tem também o meu próprio curso. Quem quiser pode comprar online, que é sobre isso e algumas coisas um pouco mais se aprofundando. Bolsa de valores, ações, como é que calcula o valor de um ativo, aposentadoria pública e privada. Tem algumas coisas um pouco mais técnicas e meus contatos para quem quiser. Gente, era isso aí. Obrigado mesmo pela presença de vocês e vamos sortear o livro.